Olá, sou Arthur Henrique, sejam bem-vindos ao Combin 3.0. Eu irei abordar sobre eficiência em orçamento para a indústria de pré-fabricado de concreto com o uso da metodologia BIM. Será um resumo do meu trabalho de conclusão de curso realizado na Faculdade Exuda sobre a orientação do professor Rafael Hatz. Iremos apresentar como é realizado o orçamento atualmente com o método 2D e suas dificuldades, propor o uso do método BIM e aplicar este método em uma obra de grande porte, com o fim de obter um processo de orçamento mais rápido e eficiente. Neste trabalho, eu utilizei dois cases: o Rio Mar Presidente Kennedy, localizado em Fortaleza, e a Arena Fonte Nova, localizada em Salvador. Para este momento, eu escolho apresentar o Case 1, pois ele é todo em estrutura de esqueleto aporticado, diferente da Arena Fonte Nova, que além de utilizar esse sistema, tem elementos especiais, pois esta obra foi construída com base em dados reais. Já, diferente do Case 1, foram coletados dados encontrados na internet que irei apresentar a seguir. As informações para a construção do Rio Mar foram retiradas do site SlideShare, onde o usuário Rio Mar Fortaleza publicou em 12 de janeiro de 2012 uma prévia das informações do que seria o Rio Mar. Então temos alguns slides para a venda, né, de alguns espaços. E aqui estão as plantas na qual eu utilizei para recriar esse empreendimento. Aqui está o estacionamento, G2 de estacionamento também. Aí aqui passamos a ter apenas estacionamento em um trecho e o restante como loja, que é o piso L1, L2, L3, esse estacionamento amplia e reduz as lojas. O L4 ele é apenas a parte de laje técnica e cinema. E aqui ele indica a área total que iremos construir utilizando a metodologia BIM. E como seria orçar um empreendimento deste porte, com rapidez e segurança utilizando o método CAD. Eastman apresenta em seu gráfico o processo de orçamento tradicional, no qual é possível encontrar na maioria das empresas de pré-fabricados atualmente, onde se tem a biblioteca de blocos CAD, é realizada a criação da planta de forma de acordo com o projeto arquitetônico, é feito o seu corte e realizada a documentação para poder ser feito o levantamento de peças. No desenvolvimento da planta de forma, é importante relembrar como é feito alguns dos processos, dentre eles a identificação dos elementos pré-fabricados, como esta viga aqui, que seria S3, que é esta viga L, e para podermos saber o comprimento desta peça, em algumas empresas se utiliza o comando de comprimento e renomeia com a ferramenta de texto, ou em outras empresas utiliza-se por eixo, onde eles vão subtrair o tamanho de um pilar e mais o afastamento, que no caso daria, esse pilar daqui é de 60 por 60 e o afastamento são de 5. Então ficaria com 730 centímetros. Isso será feito em todo o projeto. Então você imagina o quanto de trabalho você teria para fazer num projeto como o do Rio Mar. Então, além dessas informações, temos que identificar qual é o pilar que continua, qual é o pilar que morre, se a laje tem alguma carga diferente ou não, pois essas informações serão extremamente importantes no processo de levantamento. Nesta etapa do levantamento, eu trago para vocês uma foto que eu tirei de quando eu estava fazendo o levantamento do Rio Mar, Presidente Kennedy, junto com a equipe de mais 3 pessoas, no qual um desenhava e 3 fazia a quantificação deste empreendimento. Como vocês podem ver, aqui embaixo eu estou colocando a quantidade de elementos de laje de acordo com o seu vão. Acima são as plantas que eu já fiz a quantificação, como esta, que tem apenas 3.855 lajes. E você imagina o tempo que você leva para contar a quantidade desses elementos e a atenção que você tem que ter para que não ocorram erros. A forma mais eficiente que temos hoje
para termos certeza da quantificação de peças, é após eu terminar o meu quantitativo, eu repassar para o próximo membro, que irá verificar se os valores batem. Caso não, ele irá repassar para outro membro, que irá verificar qual dos dois erraram a quantificação. Caso a pessoa encontre um valor totalmente diferente, se reinicia o processo. É imprimido novamente todas as plantas e começa a recontagem. Esta é a forma mais eficiente que temos hoje. E para este processo que eu citei, nós levamos 2 semanas apenas para fazer quantificação de peças desse shopping. Com todo o quantitativo confirmado, iremos pegar esses dados anotados em papel e iremos transferir para o Excel ou qualquer outro software de planilha. E assim podemos fazer associação com os itens de montagem e verificar qual guindaste que iremos utilizar, o tipo de plataforma, o transporte, a distância da obra para a fábrica, e assim passamos a realizar os cálculos e assim obtemos o orçamento final. Gostaria também de destacar nesta etapa do Excel que quando a gente faz essa transferência do papel para o Excel, pode ocorrer falhas. Num volume muito grande de informações, a gente pode acabar digitando o valor errado e pode causar prejuízo para a empresa. E agora irei propor para vocês o uso da metodologia BIM. Neste gráfico, isto me apresenta o processo de orçamentação 3D BIM, no qual existem 3 possibilidades de se realizar um orçamento com este método. Em verde, destaco o processo que irei abordar a seguir. Na primeira etapa deste processo, eu irei utilizar o Autodesk Revit para a criação dos modelos 3D BIM e o desenvolvimento dos projetos e a sua quantificação. Para extrair o quantitativo, eu irei utilizar o Dynamo para fazer essa extração de forma automática e ao mesmo tempo uma ponte com Excel para facilitar mais ainda o meu processo de orçamentação. Para realizar os cálculos, eu irei utilizar o Excel, que irá receber todos os dados vindos do Dynamo, que será feita a associação com o item de montagem, a verificação no banco de dados, a verificação do preço dos fornecedores, o cálculo em si necessário para o orçamento e assim obter o orçamento final. A primeira etapa deste processo é pegarmos nossa biblioteca de CAD, transformá-las em objetos parametrizados dentro do Revit, onde podemos dar parâmetros às suas cotas, como a base, a alma e suas alturas. Para o case do Rio Mar, eu utilizei os seguintes objetos parametrizados: pilar de 50 por 50, viga L, viga T invertido, viga retangular e laje alveolar de 21 cm. As vigas S1 e S2 ficarão como estacionamento, S3 e S4 para a parte de loja, como já vimos antes, e a viga S5 para a parte de laje técnica e fechamento. Depois de apresentar os modelos 3D BIM, vamos agora para a parte prática no Revit. Para dar início, criei todos os pavimentos que irei trabalhar, cada um com a altura de 3 metros. Em cada pavimento eu inseri sua imagem correspondente e coloquei na escala, baseado no tamanho da vaga de garagem. Para a criação dos eixos, eu me baseei em cada ponto preto e fui referenciando. E na parte de lojas, a organização dos eixos é diferente da do estacionamento, sendo no estacionamento um pouco mais largo. A partir de agora, eu irei inserir alguns pilares para que possamos ver a facilidade que se tem em trabalhar neste método BIM. O Revit permite inserir os pilares por intersecção de eixo. Chamando os pilares, eu posso determinar por altura e o limite que este pilar vai ficar. Agora vou pedir para trabalhar com intersecção. Seleciono esses eixos. Ele já me dá uma prévia desses pilares. Eu aqui irei confirmá-los. No modelo 3D podemos visualizar. Aqui temos as peças que comentamos anteriormente na parte teórica. E aqui já estão os pilares inseridos. Esses pilares já estão programados com um engastamento de 1,5 m. Para esta situação eu não fiz cálculo de engastamento, mas podemos programar para que o Revit faça por nós. Agora eu irei para o pavimento G2, demonstrar a inserção das vigas e das lajes.
Agora no pavimento G2, eu irei inserir a viga L. Vou pedir uma cópia similar e irei colocá-la entre os eixos. Basta apenas eu clicar de eixo em eixo, que a viga já identifica o seu afastamento e a sua representação gráfica dos consolos. Agora iremos inserir a viga de T invertido de forma automatizada. Basta eu apenas selecionar esta opção e clicar no eixo que eu quero. A partir deste momento o Revit irá identificar as intersecções e quando eu der OK ele irá identificar os afastamentos. Agora iremos inserir as lajes através do sistema de vigas. Aqui eu determino o elemento qual será, se era uma laje de 21, de 26, 32, a sua justificação no vão e a distância entre cada peça. Ao passar o mouse sobre a viga, ele já identifica qual é a direção da laje. Eu vou utilizar esta e vou clicar. O Revit já muda a representação da viga, que está ocorrendo uma sobreposição. As duas linhas agora estão apresentando a sobreposição. Isso já facilita para não ter um trabalho maior. Agora podemos ver as lajes inseridas no modelo 3D. Irei dar um corte temporário para podermos ver o encaixe dessas peças. Podemos ver aqui a laje está encaixando perfeitamente com a viga L. Além de ter essa facilidade de verificar no modelo 3D todos os detalhes, o Revit trabalha muito bem na questão de representação gráfica. Como este consolo eu vou retirar e ele irá mudar a sua representação automaticamente, não mais representando. Outra parte também muito chata de fazer no CAD é rachurar os pilares que continuam e os pilares que morrem. Vou selecionar este pilar e irei mudar para que ele morra neste pavimento G2. Que ele vai ter que ter uma outra representação do pilar que morre. Então isso facilita muito no processo de desenvolvimento do projeto, principalmente numa obra tão grande como essa do Rio Mar. Além dessas facilidades, podemos identificar os elementos de vigas e laje de uma forma muito rápida e dinâmica. Com apenas um clique, podemos economizar muito trabalho. Do OK, ele já identifica todas as vigas que antes no CAD eu precisava tirar a cota. Temos também a facilidade de gerar um corte em qualquer direção. E vemos todos os detalhes dele. Além disso, podemos ver a estrutura analítica, como podemos ver aqui a representação do pilar e das ligações das lajes e das vigas. E isso pode ser exportado para o TQS, para o CIPCAD, o SAP e entre outros programas que existam por aí de estrutura. Nesta etapa, irei demonstrar o resumo da montagem da estrutura do Rio Mar, iniciando pelo lançamento dos pilares de forma automatizada entre seus eixos. Observa-se que o lançamento automatizado não identifica os vazios, tampouco o formato do shopping, sendo necessário realizar esta tarefa de forma manual, no qual foi retirado os pilares em excesso e identificado cada um com sua altura de acordo com o projeto. Nesta fase de lançamento das lajes e vigas que foram apresentadas anteriormente, eu irei apenas apresentar o resumo dos pavimentos já concluídos, com suas cotas, nomes e comprimento de cada elemento. Pavimento L2, pavimento L3, pavimento L4. Nesta etapa, exibo todo o modelo concluído, para podermos extrair sua quantificação na etapa seguinte. Neste ponto, iremos apresentar as tabelas do Revit.
Temos a tabela de pilares e consolos, cada uma por seu nível, tipo, nome, seção, quantidade, comprimento, área de corte, código, elevação e volume. Essa parte do código é essencial para o Excel, no qual eu desenvolvi um banco de dados que irá identificar o código e realizar uma ação. Na tabela de vigas e lajes, podemos identificar a mesma nomenclatura e o código para cada tipo de elemento. Para extrair as informações do Revit, eu utilizei o Dynamo e criei uma rotina que irá ler as informações das tabelas apresentadas e exportá-las para o Excel em um arquivo pré-determinado. Após obter as informações do Revit, será feita a associação com o Iter de montagem, onde criei um código para cada tipo de elemento e realizei outras associações de acordo com os dados que quero obter, como o código e o comprimento para obter a taxa de aço, o comprimento e o peso para saber o tipo de transporte, o peso e a elevação para saber que tipo de guindaste utilizar. Na fase de cálculo, obtemos os valores totais de cada elemento, para sua fabricação, transporte e montagem. Desta forma, conseguimos precificar e ter o valor estimado da obra. Depois de explicar como automatizei os processos, de volta ao Excel, na aba de levantamentos, é onde ocorrem os cálculos. E, através do botão sincronizar dados que criei, irei puxar todas essas informações do Revit para esta planilha. Após sincronizar os dados, podemos já verificar o valor estimado da obra, que foi de aproximadamente de 59.822.000 para este projeto preliminar. Depois de conhecer o resultado do valor estimado desta obra, trago um resumo da planilha de Excel com a quantificação dos pilares, vigas e lajes, como foi determinado no início desta apresentação. Além dessas informações, adicionei o volume e a área que foi encontrada deste empreendimento. Para concluirmos esta apresentação, trago novamente os dois processos de orçamento citados por Eastman, onde eu gostaria de destacar em vermelho as etapas no qual são falhas no processo de orçamento tradicional, e de salientar que essas falhas não ocorrem no método BIM, além de otimizar o processo de orçamento tradicional e trazendo segurança nas informações. Neste outro gráfico de Eastman, podemos visualizar o esforço versus fase do projeto, no qual podemos visualizar que no método BIM passamos mais tempo no desenvolvimento do projeto, diferente do CAD, que passamos mais tempo na parte de documentação e orçamentação. E visualizando o gráfico de capacidade de impactar em custos versus o custo de alterações de projeto, podemos ver que toda essa região aqui passa a ser lucrativo e esta região aqui prejuízo. Então a gente vai acabar tomando algum tipo de prejuízo utilizando a metodologia tradicional, enquanto a metodologia BIM passa bem longe de dar prejuízo para a sua empresa. E por último, deixo esta tabela do tempo gasto para realizar o orçamento com o método tradicional e 3D BIM, no qual eu havia falado antes, durante o método tradicional, que em uma equipe de 4 pessoas passamos 2 semanas apenas para realizar a quantificação desta obra. E eu no método BIM consegui realizar o desenvolvimento do projeto e o seu orçamento em uma semana. Mas o BIM ele não se trabalha de forma individual, como no CAD. Podemos trabalhar de forma colaborativa. Então você pode imaginar essa mesma equipe de 4 pessoas trabalhando no mesmo shopping. Quanto tempo você acha que iria levar para se obter o orçamento e o desenvolvimento desse projeto? Eu espero que esta mini palestra tenha enriquecido seu conhecimento sobre as possibilidades do BIM. Para qualquer dúvida, fiquem à vontade para me perguntar. Deixo abaixo o meu contato e gostaria muito de agradecer a Alan Araújo, que é o meu orientador Rafael Hatz, e a Suzilane Santos como co-orientadora, Ricardo Freitas e Ademar pelo auxílio no uso do Dynamo. Gostaria de agradecer ao engenheiro Márcio Cunha e ao professor Josué, que fizeram a revisão do meu trabalho em banca. E gostaria de agradecer a TA Prefabricados por ceder o material para a realização deste trabalho, e em especial a equipe do comercial que me ensinaram durante 4 anos tudo o que eu sei hoje.
Até breve a todos e espero estar no próximo ano com vocês.